Olá pessoal, esse é o nosso primeiro vídeo do curso Python para iniciantes Aprenda do Zero. É um curso introdutório, muito prático, muito fácil. Eu vou estar utilizando o Google Colab, que é um site do Google, né, onde a gente pode desenvolver os códigos de Python nele de forma gratuita. Então, você não precisa instalar nenhum software na sua máquina, você só precisa ter uma conta de e-mail no Google, que você consegue fazer o login, né, para poder estar fazendo esse curso. Então, o Google Colab é só você jogar no Google, né, Google escreve Colab, né, e aí você faz o login, certo? E você cria um novo notebook, né? E aí, dentro desse novo notebook, você começa a criar os seus códigos, né? Uma observação aqui do Google Colab, aqui, ó, você pode alterar aqui, ó, não apaga essa extensão aqui, tá? Que é a extensão do código. Quando você quiser mudar o título, você escreve aqui, ó, o que você quer colocar, que vai ser o nome desse arquivo, que depois, se você quiser baixar, é só você clicar aqui e fazer o download. Quando você quiser abrir um arquivo que foi feito em Python, você abrir aqui. Ou quando você quiser criar um novo notebook, quer dizer que você vai começar a criar outro código, né? Olha só, ele vai abrir. E aqui a gente escreve, olha, onde aqui a gente apaga e coloca aqui o nome que eu quero, entendeu? Só para mostrar para vocês. Uma outra observação que a gente tem como mudar aqui a cor do fundo. A gente vem aqui em ferramentas, a gente vem em configurações e aqui tem essa opção, olha. Olha, por exemplo, o light. Se eu alterar aqui em salvar, olha só, ele ficou no branco. Mas eu vou deixar no dark. Eu prefiro. E aí eu clico aqui em salvar e aí ele fica com esse fundo preto, ok? Quando você quiser criar um texto, é só você colocar aqui mais texto, quando for um código, mais código. Aqui tem uma observação. Quanto mais hashtag você colocar antes do texto, menor é o tamanho da letra. Quando você coloca um hashtag, ele fica maior. Como aqui, a diferença do tamanho dos dois. Esse tá com um hashtag e esse aqui tá com 3 hashtag, certo? Nós vamos começar da forma mais básica, que é executando os números, né? E operações matemáticas. Só observação que antes aqui, ó, eu coloco, olha, eu posso criar aqui o código, igual eu fiz aqui, ó, mais código, mais texto. E eu posso vir aqui, olha, nessa lixeirinha e apagar o que eu não quero mais, olha. Ok? Só uma observação. Então, aqui a gente pode executar operações matemáticas, né, na linguagem Python. Aqui a soma, né, a gente clica aqui e ele vai executar. Quando você vai executar para a primeira vez, né, ele demora um pouquinho, porque ele vai carregar aqui, né, de forma virtual aqui o disco e a RAM para você, né, a memória RAM e o disco, para você poder estar executando seus códigos. Aqui, olha, a subtração, ele executa. Eu clico aqui na multiplicação, na divisão, uma diferença que aqui, ó, na linguagem Python, a multiplicação ela é representada pelo símbolo do asterisco, não é por X, tá? Na divisão, ele é representado com uma barra, assim, entendeu? E aí, o resultado do 5 dividido por 2 é um número flutuante, né? Float, que nós falamos. Depois a gente vai ver isso também. Na potência, a gente usa 2 asteriscos, que no caso é 4 elevado a 2, que vai dar 16. O módulo é o resto da divisão, certo? Então, o módulo ou o resto da divisão, ele é representado pela porcentagem. Então, 10 porcentagem por 3 sobra 1 de resto. Nós temos também as funções built-in, que são funções já prontas dentro da linguagem Python. Alguém desenvolveu essas funções e está prontas para a gente poder utilizá-las. Então, eu vou mostrar algumas delas. Nós temos funções que vão mostrar o tipo do dado. Então, por exemplo,
eu coloco type, que é o nome da função, e entre parênteses, o que eu quero saber, qual é o tipo. No caso, eu coloquei aqui um número, e ele tá falando para mim na hora que eu executo que ele é do tipo int, ou seja, int significa que ele é do tipo inteiro. Nós temos aqui agora 10.0. Faz diferença quando tem o ponto, porque quando tem o ponto, ele, mesmo que seja o ponto zero, ele já não é mais um número inteiro, ele é um número float. Que tem, ou seja, casas decimais, né? Um número decimal. E aí, quando eu posso colocar, por exemplo, aqui, ó, apagar o 0, eu vou colocar o 8, não faz diferença, tá? Ele vai continuar sendo um número do tipo float. Aqui, eu criei uma variável com o nome de B, uma letra, certo? Coloquei o sinal de igual e na frente dela eu coloquei, entre aspas, simples, um texto. Simples, uma frase, estou aprendendo Python. Vou colocar um pontinho aqui, né? Estou aprendendo Python. E agora eu vou colocar type e dentro do parêntese o nome dessa variável, que é a letra B. E aí, quando eu ponho para executar, ele vai falar para mim que ele é do tipo str, que é uma string, que significa que é um texto, certo? Ele sempre vai estar respondendo em inglês, tá? Então, isso é comum, olha, inteiro, flutuante e string, que string é texto. Nós temos também como fazer operações com números float. Então, aqui a gente executando essa soma. Aqui o número inteiro com o número float vai dar um resultado de um número float. 2 números inteiros vai dar como resultado o número inteiro. Aqui no caso da divisão, o resultado é o número float, né? 8, 1/4, certo? Uma observação que se no caso eu estou executando uma divisão, mas eu não quero que o resultado seja um número do tipo float, é só eu colocar 2 barras que ele vai trazer só a parte inteira desta divisão. Então, por exemplo, 8 dividido por 4, de vez ele colocar, igual tá aqui em cima, 2.0, ele vai trazer para mim só a parte inteira, que é 2. Nós temos como fazer conversão do tipo de dado. Então, eu quero o número 8, é um dado do tipo inteiro, e eu quero converter ele para flutuante. Então, essa é uma função. Eu coloco float, entre parênteses, o número, e ele vai trazer para mim o número 8. Executando aqui, né? Eu tenho aqui também o número float, e eu quero converter para o tipo inteiro. Então, na hora que eu converter, ele vai trazer para mim só a parte inteira. A mesma coisa aqui, 7.5, né? Olha. Aqui a gente tem também a conversão do número do tipo inteiro, 8.6, ele traz só a parte inteira. A gente tem funções também para poder trazer um dado, né, do tipo, porque a gente tem outros tipos de bases numéricas, não só inteiro, decimal, como a gente tem hexadecimal, binário, para quem estuda a parte mais aprofundada da computação sabe disso. Então, eu tenho funções em Python pronta para fazer essa conversão de um número inteiro para hexadecimal. Então, eu coloco hex e o número dentro da função. E quando executo, ele trouxe para mim. Aqui é a mesma coisa, olha. Aqui eu estou convertendo ele para binário, certo? O número decimal para binário. Nós temos várias outras funções, mas eu vou trazer um exemplo do round e poll. Essa primeira função, o round, ele retorna o valor com 2 casas decimais, porque eu estipulei aqui, certo? Então, dentro da função, eu coloco um número que eu quero, né? Que é um número maior, ele é um número float maior, e depois da vírgula eu coloco quantas casas decimais eu quero que ele traga para mim esse número. Então, ele trouxe para mim com 2 casas decimais. Como ele está mais próximo aqui, ó, o 8.5, ele arredondou para 1.6, tá vendo? 8.16, né? Essa outra função, observação da função poll, que é uma função de potência, né? De vez a gente usar lá, igual a gente fez, por exemplo, 2 elevado a 2, né?
a potência. Aqui a gente tem uma função, então é só colocar primeiro a base e depois a potência. Então eu quero 2 elevado a 3, né? Vamos executar aqui, o resultado é 8. Porque 2 elevado a 3 é o 2 multiplicado 3 vezes, então 2 vezes 2 vezes 2, né? 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Então, é isto. Então, essa primeira aula é sobre isso e espero vocês na próxima aula.